A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. Na aula de hoje estaremos comentando a lição de número 11 das lições bíblicas jovens, que tem como título Revelações sobre o tempo do fim. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. E hoje chegamos à lição de número 11, Revelações sobre o tempo do fim. Nesta lição, nós vamos ver o relato que Daniel vai ter e está registrado no seu capítulo de número 8, no livro que leva o nome de seu nome, Daniel, capítulo 8, que nós vamos encontrar justamente o relato desta visão que ele tem no terceiro ano do reinado de Belsazar. Então, meus amados irmãos, nós estudamos algumas visões e algumas revelações, algumas profecias, principalmente as profecias que estão relatadas no capítulo 2 e 7, que nós vemos ali justamente esse panorama geral sobre os acontecimentos da história e sobre 4 impérios mundiais. Já este capítulo 8 vai mostrar em detalhes o Império Medo-Persa e o Império Grego. E a passagem também vai descrever uma revelação sobre um homem que foi chamado de Antíoco Epifânio e a sua representação do anticristo nos finais do tempo. O primeiro tópico da lição vai falar sobre a visão de um carneiro e um bode. O capítulo 8, como nós falamos, ocorre justamente no terceiro ano do reinado de Belsazar, e não se tratava apenas de uma visão pelos olhos físicos, não foi isso que Daniel viu, não foi algo da sua imaginação, não, da mente humana, não foi isso, foi sim uma revelação celestial que Deus concede a Daniel, seu servo. E dentro desta visão, Daniel se vê na cidadela de Suzã, que é uma província de Elão, que está localizada 300 quilômetros a leste, no caso, da Babilônia. E isso aqui é importante eu perceber que esta visão do capítulo 8 tem que ficar claro isso para o nosso entendimento, que ela é explicada pelo anjo Gabriel. Foi ele a quem Deus enviou justamente com o propósito de dar interpretação a Daniel. E o primeiro animal da visão do profeta é um carneiro de 2 chifres, que simboliza justamente o Império Medo-Persa. Os 2 chifres compridos do animal, mostrando ali que um chifre é maior do que o outro, está representando justamente a história desses 2 impérios que se unem após a conquista da Média. E isso dá origem justamente ao Império Medo-Persa, ou ao Império Persa, que também é conhecido como Império Arquemênida. Então, o chifre mais alto deste carneiro que é visto aponta justamente para a Pérsia, que apesar de surgir posteriormente ao Reino Médio, ela se torna proeminente. E a figura de Ciro o Grande, que retrata justamente esse líder que foi responsável para a unificação e para a posterior tomada da Babilônia. Então, esse Ciro é o mesmo que é mencionado nas profecias do livro de Isaías 44 e 45, e foi justamente ele a quem Deus levantou para colocar fim ao período de exílio, o período de escravidão dos judeus na Babilônia, conforme está retratado em Esdras, capítulo 1, versículo 1. O autor da lição vai prosseguir falando e vai mostrar agora o segundo animal, ou seja, é o bode, e vai mostrar também sobre o pequeno chifre. Porque Daniel ainda estava considerando a visão do primeiro animal, que é o carneiro com seus 2 chifres, um chifre maior do que o outro. Mas surge o segundo animal.
E ele descreve esse animal como um bode que vinha do ocidente sobre toda a terra, mas ele vinha sem tocar o chão. E aquele bode, ele tinha uma ponta notável entre os olhos. Então, meu irmão, ele arremessa-se impetuosamente justamente contra o carneiro e vence o carneiro. Então, conforme será explicado pelo ser angelical, ou seja, pelo anjo Gabriel, o bode é o rei da Grécia. Ele é identificado na história justamente como Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele tem um histórico de educação amplamente reconhecido, também reconhecido como um dos maiores líderes militares da história, principalmente do Império Grego, porque ele conquistou e as suas conquistas expandiram o Império Grego pelo mundo até então conhecido da época. Ele teve uma educação ilibada aos pés do filósofo conhecido como Aristóteles, e ele também difundiu justamente a cultura grega por meio de uma política que foi-se chamada de helenização. E o fato de um animal surgir justamente sem tocar o chão está mostrando a velocidade da sua expansão. Em 12 anos de reinado, Alexandre o Grande ele tinha um vasto império que se estendia da Grécia à Índia. Então, meu irmão, quando ele foi posto por general de toda a Grécia, ele teve um chifre extraordinário. É, ele vê quando foi posto por general de toda a Grécia, ele teve um chifre extraordinário entre os seus olhos, ou seja, ele prevaleceu-se em seu título de general. Precaveu-se, na verdade, precaveu-se de seu título de general e fosse a causa do aumento da sua autoridade pessoal. Então, o poderio e a força são descritos na maneira como ele enfrentou o carneiro. Como é que a visão dá-se? Fere o carneiro, quebra os seus dois chifres, derruba-o na terra e pisoteia. Então, novamente, meu irmão, nós somos lembrados da inerrância da profecia bíblica que teve o seu cumprimento cabal na história. Quando Daniel ele está escrevendo a sua visão, a Grécia, meu irmão, consistia apenas de um conjunto de estados independentes e muitas vezes em guerra um contra o outro, apesar de ligados por laços de consanguinidade. E ao afirmar que o rei da Grécia havia de destruir o rei da Pérsia, sucessor do Império Babilônico, Daniel estava indo contrariando todas as expectativas geopolíticas da época. Porque antes daqueles dias, meu irmão, o poder sempre surgiu do Oriente e estendeu-se até o Ocidente, mas agora a visão mostra que o bode ele está vindo do lado ocidental. Observe que a palavra de Deus, ela nunca falha. O autor também vai falar também sobre os 4 chifres, porque a profecia diz que o bode engrandeceu-se sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. No seu lugar subiram outros 4 chifres também notáveis para os 4 ventos do céu. O que essa simbologia da visão de Daniel representa? Observe que Alexandre ele morreu justamente quando ele estava no apogeu do seu império, em pleno vigor, morreu perto ali dos 33 anos de idade. E a causa da sua morte é incerta, né? Alguns sugerem envenenamento, outros malária, outros febre tifoide. O que é certo é que o rei grego ele passa dessa vida sem deixar sucessores naturais ao trono, embora a história registre pelo menos 2 filhos, Alexandre IV, filho de Roxana, e Heracles, filho de Bacine, uma princesa persa. Mas esses 2 filhos do rei Alexandre foram
assassinado durante as lutas de poder entre os sucessores de Alexandre, conhecido como os diádocos, que ocorreram após a morte de Alexandre o Grande. Então, com isso, meu irmão, a profecia foi cumprida, porque a palavra de Deus falou que o chifre grande ele foi quebrado e naquele chifre ali vieram mais 4 chifres. Então, os 4 chifres que surgem refere-se justamente à divisão do reino depois da sua morte, que desencadeou justamente uma série de luta entre seus generais. Quem são seus generais? Cassandro, Lisimaco, Ptolomeu e Seleuco. Então o império foi então repartido em 4 partes, cada uma governada por um dos generais. Cassandro reinou na Macedônia, Lisimaco reinou na Trácia e Ásia Menor, Ptolomeu reinou no Egito e Seleuco reinou sobre a Síria e o restante do Oriente Médio. E este último, Seleuco, o seu império incluía a Judéia e naquela ocasião. E será ele o palco da sequência da profecia. Por quê? Porque enquanto Daniel ali estava observando, ele veio surgir de um dos 4 chifres, um pequeno chifre. Historicamente, meu irmão, segundo o entendimento teológico, esse pequeno chifre ele simboliza Antíoco IV Epifânio, pertencente à dinastia Seleucida. Embora ele não fosse herdeiro direto do trono, ele assumiu o poder após assassinar Seleuco IV. Então, em meio a essas intrigas e disputa, chega ao trono Antíoco Epifânio. E o texto das Sagradas Escrituras diz que o pequeno chifre, ele se engrandeceu até contra o exército do céu. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro século, em suas obras Antiguidade Judaica e as Guerras Judaicas, ele fornece informações preciosas sobre Antíoco Epifânio. Ele descreve Antíoco Epifânio como um tirano que tentou impor a cultura grega de maneira forçada sobre os judeus. Então, em uma de suas campanhas militares, o que Antíoco Epifânio faz? Ele invade Jerusalém e profana o templo conforme a visão de Daniel no capítulo 8, versículo 10 e 11. E posteriormente o que ele faz? Proíbe as práticas religiosas judaicas. E isso deu lugar justamente a uma revolta que aconteceu no período interbíblico, porque Antíoco Epifânio é um personagem do período interbíblico. Então, é a revolta dos Macabeus. Essa revolta aconteceu justamente naqueles 400 anos de silêncio de Deus, vamos falar assim. E essa revolta foi liderada por Judas Macabeu. Então, meu irmão, é importante sempre ter em mente que, conquanto as profecias refiram-se as nações gentílicas, o foco da revelação divina a Daniel é a nação de Israel. Então, para além do cumprimento histórico, portanto, meu irmão, a principal razão para introduzir tudo isso foi que recebêssemos esclarecimento referente a alguém que ocupará um papel importante no fim dos tempos. Por isso o autor encerra falando sobre o fim dos tempos, porque em razão das suas características e descrições bíblicas, Antíoco Epifânio ele é tido por muitos intérpretes das escrituras sagradas como um tipo de anticristo, um líder no fim dos tempos, que justamente se levantará contra o povo de Deus e fará coisas semelhantes. Então, conforme o ensino do saudoso pastor Antônio Gilberto, Antíoco Epifânio seria o cumprimento parcial dessa visão. E o anticristo será justamente o cumprimento cabal. Então, deste modo, meu irmão, seguimos o entendimento de que a profecia de Daniel, neste ponto, é justamente uma predição genuína e historicamente cumprida no século II antes de Cristo, mas também típica e antecipatória do conflito final entre Deus e os governantes gentios, num período de perseguição a Israel,
que precede o retorno de Cristo. Então, meu irmão, como nós podemos ver, a profecia de Daniel ela vai além do aspecto militar, ela vai além do aspecto geopolítico, porque ela abrange tanto questões culturais que caracterizarão os últimos dias e um tempo em que a verdade será lançada por terra e o engano prosperará. O capítulo 7 de Daniel ressalta justamente o poder político das nações. O capítulo 8 ele destaca influências culturais. E nós, meu irmão, nós não podemos perder de vista que assim como Antíoco, o rei histórico, o anticristo também será derrotado. Mas ele será derrotado não por algum rei humano, mas pelo próprio Cristo. Então o poder e a vitória final não pertencem, portanto, ao carneiro na visão, que representa o Império Medo-Persa, nem ao bode da visão, que representa o Império Grego, mas o poder e a vitória pertencem ao Cordeiro de Deus. Então, diante dessa visão atormentadora, Daniel teve momentos de fraqueza, e fraqueza físicas. Na primeira parte, quando ele tem as visões proféticas, alguém deu ordem para que o anjo Gabriel desse a entender a Daniel o sentido. E neste momento o profeta teve medo e caiu sobre o seu rosto e depois adormeceu. O anjo, porém, tocou e fez com que ele ficasse de pé. Novamente, ao final, Daniel ficou frágil e adoecido. Então, meu irmão, por mais espirituais que possamos ser, existe momento em nossa vida que ficamos abatidos pela fraqueza. E a Bíblia diz, contudo, que o profeta levantou-se e voltou aos seus afazeres perante o rei. Observe que, mesmo sabendo que o rei seria destronado, Daniel não deixou de trabalhar e servir. Isso mostra justamente o conhecimento do porvir e que a escatologia não pode levar-nos a uma fuga da realidade, a uma fuga de nossas responsabilidades terrenas. Nós temos que aprender com Daniel. E ao término, Daniel declara que ninguém podia entender aquela visão, porque estava além da sua compreensão. Nem mesmo ele tinha todas as respostas. O profeta foi humilde em reconhecer as suas limitações. Atitude muito diferente daqueles que em nossos dias que parecem saber tudo sobre os eventos escatológicos, inclusive detalhes irrelevantes muitas vezes baseados em especulações. O estudo apocalíptico, meu irmão, das últimas coisas exige seriedade, exige cautela. Então, assim como o profeta, nós precisamos confiar no Senhor, olhando para o seu contexto social e político. Era praticamente improvável, meu irmão, conjecturar os fatos futuros, como, por exemplo, a anseção da Grécia. Mas, como nós falamos anteriormente, a palavra de Deus ela é infalível. E assim como foi mostrado ao profeta Daniel, assim se cumpriu cabalmente. Por quê? Porque Deus é aquele que sabe o fim da história desde o seu início. E quem mostrou a Daniel aquela visão foi o próprio Deus. Não foi algo criado na sua mente ou de especulações do seu coração, não, mas algo que foi revelado pelo Altíssimo. Então Deus, o Eterno, que tem todo o poder e todo o controle da história em suas mãos, revelou a Daniel os detalhes desses dois impérios, o Império Medo-Persa e o Império Grego, contra todas as expectativas geopolíticas da época. Daniel viu e entendeu, porque o anjo assim o explicou, que o Império Grego seria erguido e levantado para derrubar o Império Medo-Persa. E quem era o Império Grego à época? Nada. Era apenas estados que estavam ali pequenos, independentes, mas que não tinham grande relevância no contexto político. Entretanto, Deus cumpre com a sua palavra, e assim como Deus mostrou ao profeta Daniel, tudo se cumpriu. Então, assim, meus irmãos, nós estamos dando por encerrada a nossa lição de número 11, que comentamos revelações sobre o tempo do fim. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim
o Senhor nos permitir.